Olá, está começando mais um vídeo do nosso canal Não É Só Futebol. E como não é só futebol, e ontem tivemos eleições presidenciais aqui no nosso país, hoje nós vamos falar de futebol. Então, pessoal, hoje a gente vai analisar um pouquinho a tabela do Campeonato Brasileiro, né? E eu queria aproveitar, mandar um grande abraço pro meu amigo Paparazzo. E aí, Gabriel Reis, e o seu Flamengo, hein? Como é que tá? O seu Flamengo está em terceiro lugar aí, meteu 3-0 para cima do Corinthians em São Paulo, lá na Arena Corinthians, no Itaquera. O time jogou bem, o Corinthians não jogou absolutamente nada, assim como não jogou também no jogo de eliminatória da Copa do Brasil, no primeiro jogo principalmente da semifinal contra o Flamengo. O Corinthians não jogou nada, e agora de novo, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians não jogou nada e levou logo uma porrada do Flamengo por 3-0, 2 gols do Paquetá e um gol do René. Olha, o Paquetá jogando muito bem, o Paquetá jogando um pouquinho adiantado, né? Eu acho que o Dorival acertou. Essa mudança de comando técnico do Flamengo, pessoal, deu o que falar, né? Na época que o Barbieri saiu, entrou o Dorival, muita gente não quis, muita gente criticou. Eu fui um que falei, vou tirar o Barbieri, tudo bem, eu senti a necessidade de troca, mas trazer o Dorival, né, um técnico que, enfim, faltando ali, na época faltavam 12 rodadas, hoje a gente falta 10, né, o Flamengo cumpriu contra a Bahia e contra o Corinthians, os outros dois jogos. Contra o Bahia, o Dorival, o empate, o Dorival não teve, enfim, não deu tempo de fazer nada, ainda não deu tempo de fazer muita coisa, mas conseguiu levantar a autoestima do time do Flamengo, e foi isso que a gente percebeu contra o Corinthians, jogando aqui em São Paulo. Eu falo aqui de São Paulo, viu, pessoal? Clima agradável, meio nublado aqui, estamos falando diretamente de São Paulo hoje. Ó, o Paquetá, voltando ao assunto do Flamengo, Gabriel, pra gente falar já da tabela, o Paquetá muito bem, jogando um pouquinho mais adiantado, Vitinho jogando muito bem, a melhor partida do Vitinho com a camisa do Flamengo, mas eu quero esperar mais, tá? Eu quero esperar mais um pouco, porque pelo que foi investido no Vitinho, a gente deve esperar mais, porque não é referência, viu? O Vitinho enfrentou ali um jogador, um marcador, né? Um lateral improvisado, o Gabriel improvisado ali pela lateral, um volante, jogando pela lateral, que foi quem o Vitinho ganhou todas, mas jogou muito bem, né? A gente deve esperar para ver, mas não pode tirar o mérito do Vitinho nesse jogo contra o Corinthians, que o Vitinho jogou muito bem, assim como boa parte do time do Flamengo, inclusive o Ilharão. E aí, Paparazzo, Gabriel Reis, e aí, pessoal do canal, onde é que vai entrar o Diego nesse time? O Diego tem que jogar, na minha opinião, o Diego tem que entrar. Muita gente questiona, não, o Diego tem que ficar de fora, o Diego é um jogador importante, faltam alguns jogos aí, 10 rodadas para o campeonato. O Diego tem que estar nesse momento grande, é um jogador grande, jogador importante, jogador líder, né? E tem que estar. Se decepcionou algumas vezes, né? A torcida do Flamengo muitas vezes se decepciona com o Diego em jogos decisivos, que ele some, que ele desaparece, que ele não chama a responsabilidade, mas eu acho que não é motivo para deixar o Diego de fora. O Diego tem que jogar, e se ele mostra isso um jogo ou outro, já é uma grande vantagem para o Flamengo, né? O que o Flamengo poderia fazer, o que o Dorival poderia fazer? O Dorival já levantou a autoestima do time do Flamengo, o Dorival ajeitou o Paquetá, o Dorival, não ia dizer que o Dorival está recuperando o Ilharão, não, o Ilharão já está recuperado, já vem fazendo bons jogos desde que entrou com o Barbieri, o Ilharão voltando a ser jogador importantíssimo para o Flamengo jogando com o Ilharão e com o Edjar, né, dois volantes que sabem jogar, que sabem sair, o time está bem, o time do Flamengo está bem. E o time do Flamengo tem chance de chegar, viu, Paparazzo, Gabriel? 52 pontos, está 4 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder hoje. A gente já vai falar do Palmeiras, né? E ali seguido pelo São Paulo, o Flamengo, o mesmo número de pontos, né? Mas São Paulo é o quarto, com 52 pontos, mas o São Paulo já mostra um desgaste muito grande. Eu dizia aqui em outros canais, né, em outros vídeos aqui do nosso canal, sobre a idade avançada do time do São Paulo. O time do São Paulo sente isso nitidamente, o Nenê não rende mais, já estão questionando a titularidade do Nenê, que era o jogador mais importante ali do time do São Paulo, junto com o Everton, né? Enfim, e o Nenê já não rende, já não... Sentiu a média de idade do time do São Paulo é muito alto, e na minha opinião, aqui, tá? Analisando a tabela, Palmeiras em primeiro 56 pontos, Internacional 53, olha o Flamengo do Gabriel Paparazzo aí 52, juntamente com o São Paulo 52 pontos. Desses 4, pessoal, que eu disse, na minha opinião, São Paulo que vai perder mais fôlego. Já está perdendo, inclusive. Aqui eu não vejo São Paulo em condições de enfrentar de igual para igual esses times.
tá? O próprio Internacional está começando a perder um pouquinho. O Inter que é uma surpresa, viu? É a primeira vez que o time chega da Série B assim e vai em busca do título e com grande chance de ser campeão, tá? O Internacional tem o Rodrigo Caetano lá, hein? Tem o Guerreiro que não está jogando, mas vai querer levantar a taça. Mas será que o Palmeiras vai deixar? Será que o Flamengo vai deixar? E o Grêmio do Renato Gaúcho, hein, pessoal? Olha o Grêmio chegando em quinto aqui com 51 pontos, 1 ponto atrás do São Paulo, 1 ponto atrás do Flamengo. Gente do céu, que campeonato é esse? O Grêmio teve uma perda importante, né? O Renato Gaúcho não está contando agora com o Everton, seu principal jogador, e na minha opinião, meio time do Grêmio, né? Sem o Everton, o Grêmio não é a mesma coisa, o Grêmio já sentiu, né? O Grêmio sentiu isso muito, e vamos falar o seguinte, o Bahia foi garfado contra o Grêmio, tá? O Grêmio só conseguiu um empate porque garfaram o meu Bahia lá no jogo contra o Grêmio, lá na casa do Grêmio. O Bahia foi garfado, viu, pessoal? E o Internacional pipocou diante do Sport. De virada, estava 1-0 para o Internacional, o Sport foi lá, zona do rebaixamento, meu amigo, meteu para cima, fez 2-1 em cima do Inter. A tabela tá... O único time aqui da tabela, pessoal, o único time da tabela que está demonstrando... que está no poderio do momento, porque todos tiveram, né? O Flamengo lá no primeiro turno, depois o São Paulo, o Internacional chegou para brigar junto, agora o Palmeiras demonstra uma força muito grande, e com o elenco, né? O Palmeiras tem muito elenco, e o Palmeiras está disputando a Libertadores. Palmeiras forte candidato ao título, assim como o Flamengo também do paparazzo Gabriel Reis, ali 4 pontinhos atrás do Palmeiras, depende muito dessa prioridade que o Palmeiras vai dar para a Libertadores e tem que dar. Né? O Palmeiras está disputando as duas, o Palmeiras vai ganhar as duas porque o Palmeiras tem elenco, mas a gente dizia que o Palmeiras ia ganhar as 3 porque tem elenco, a gente dizia que o Flamengo ia ganhar as 3 porque tem elenco. Não é bem assim, pessoal. Na hora que você foca, o atleta sabe como é, o vestiário sabe como funciona. Na hora que você está ali, numa semifinal de Libertadores, meu amigo, é tudo ali, o foco é ali. O Palmeiras tem uma obsessão por essa Libertadores, né? O Palmeiras tem uma obsessão para chegar, para disputar o Mundial. É uma obsessão muito parecida com a do Flamengo, a questão da Libertadores. O Flamengo há muito tempo, né, não conseguindo chegar. O Flamengo também tem um desejo muito grande aí de Libertadores da América. E o Grêmio tentando mais uma, né? Seria incrível. Já pensou aí o Grêmio ganhando sua 4ª Libertadores da América? Gente do céu, 3 com o Renato Gaúcho, né? Aquela em 83 que o Renato foi fundamental no título, e depois duas como técnico, 3 das 4 do Grêmio. Incrível. Atlético Mineiro, que perdeu também na rodada para a Chapecoense, veio logo em seguida com 45 pontos, e temos ali o Santos chegando, o Santos que no primeiro turno fez um péssimo primeiro turno, né? O Cuca chegou e resolveu o problema do Santos. Gabigol jogando mais próximo do gol, o Gabriel jogando mais próximo do gol, que a gente chama de Gabigol, ele não gosta, agora é Gabriel. Então tá ok, Gabriel jogando mais próximo do gol, e o Cuca acertou o time do Santos, né? O Dodô lateral jogando muito bem, e o time do Santos, 39 pontos, olha aí, e o Atlético Mineiro, hoje que está ali no G6, 45. Torcida do Santos, dá para sonhar com essa vaguinha assim, porque o Atlético Mineiro vem constante, não demonstra essa evolução que esperávamos, né? Quando eu digo esperávamos, a opinião pública, os jornalistas, os torcedores, enfim, a gente acreditava mais nesse time do Atlético Mineiro. O Santos vem logo ali, aí depois tem o Cruzeiro e para por ali. Para por ali o quê? Briga de Libertadores, tá, pessoal? Briga de título, para mim, tá entre Palmeiras, Internacional, Flamengo e Grêmio. Tira o São Paulo. Ah, Alexandre, mas você está tirando o São Paulo da briga? Estou tirando o São Paulo, sim. Pontos, condições matemáticas ele tem, só que ele não está demonstrando, o time de São Paulo não demonstra. O time de São Paulo caiu absurdamente, o time de São Paulo com uma média de idade muito alta, como já disse anteriormente, Nenê sem jogar nada, o time sentindo, Lisieiro entra mal, o time de São Paulo não rende, o time de São Paulo está demonstrando uma queda aí grande nesse momento do campeonato. E o Flamengo eu quero ver mais um pouco. O seu Flamengo, Gabriel Reis Paparazzo, meu amigo, eu quero ver um pouquinho mais, viu? O Dorival chegou, levantou a autoestima do time, o time está jogando bem, o Flamengo vai pegar o Fluminense no próximo jogo, fundamental que o Flamengo queira ser campeão, tem que vencer o Fluminense nesse próximo jogo, mando do Flamengo, grande jogo, já milhares de ingressos vendidos aí, tenho certeza absoluta disso, que vai estar um Maracanã lotado, lindo de ver, um Fla-Flu, e o Flamengo precisa ganhar se quer ser campeão, né? E temos lá o pessoal da zona do rebaixamento, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também rápido dos confrontos da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Cruzeiro, e um pouquinho também da semifinal da Libertadores da América. Olha, nesse momento, a zona do rebaixamento está lá. Quem cairia hoje, tá? Vasco da Gama, de novo, Vitória mais uma vez, o Sport e o Paraná. Todos os times que já passaram
lá pela Série B. O Vasco, complicada a situação do Vasco, né? O Vasco, que é outro time que não vai, não joga, com problema sério lá dentro, né? E não é de agora. Né? O Vitória, o Sport e o Paraná. O Paraná já rebaixado, na minha opinião, completamente, virtualmente rebaixado. Aí temos 10 rodadas ainda, matematicamente ele poderia ganhar tudo, né? Mas não é o que vai acontecer, não demonstra isso. Já queria até vender alguns jogos, né? Enfim, mas não deixaram, aquela coisa toda. Deveriam liberar o Paraná para fazer um dinheirinho para poder valer o ano dele, né, pessoal? E o Ceará na cola ali, o primeiro fora da zona do rebaixamento, com o mesmo número de pontos do Vasco. Então vai ter uma briga grande aqui pelas 3 últimas vagas do rebaixamento, contando que o Paraná já está virtualmente rebaixado, né? É o Ceará, Chapecoense, aí a gente tem o Bahia e o América Mineiro, e o Botafogo que não abre o olho para ele ver. Fluminense, se perder para o Flamengo, se complica mais ainda na tabela. Fluminense, o moral do Fluminense já está lá embaixo, difícil, complicado, né? E o Corinthians dando prioridade completamente, aqui nós já estamos no meio da tabela, tá, pessoal? O 10º colocado, Corinthians, mas com 35 pontos. Pra você ter uma ideia, o 10º colocado tem 35 pontos, tá? 5 pontos apenas na zona do rebaixamento. Então, Corinthians, teve um ano que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu. Você lembra disso? Palmeiras campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians trate de vencer, para o torcedor corintiano, trate de vencer o Cruzeiro e focar no Campeonato Brasileiro, senão corre grande risco também, porque não vem jogando absolutamente nada. Agora, já falando do confronto da final da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro, 2 times que gostam de dar bola para o adversário, né? Mano Menezes, retranqueiro, fica lá atrás, foi assim que ele passou, né, alguns jogos, inclusive perdendo dentro do Mineirão, e o Corinthians também. E o Corinthians é até aceitável, porque não tem time, não tem jogador para que possa fazer um outro tipo de jogo, né? Então o Corinthians fica ali e tenta fazer uma decisão mortal, uma decisão cirúrgica, né, durante o jogo. Vamos ver como vai ser esse jogo. Não acredito que seja um grande jogo, um lindo jogo de se ver, não. Acredito no jogo muito tático entre o Mano Menezes e o Jair Ventura. Né? Vamos ter aí um Corinthians e Cruzeiro e Corinthians primeiro, e o Corinthians decidindo em casa naquela questão das bolinhas lá que a gente lembra muito bem no sorteio. É a final da Copa do Brasil. E na Libertadores, pessoal, o que dá, hein? Podem deixar o palpite aí, aproveita daquela curtida, entendeu? Bota o sininho aí para receber as notificações. E a Libertadores, o que acontece? Olha, que semifinal. Eu vou postar no River, hein? Eu vou postar. Que goleiro, aquele goleiro do River, hein? Vai ser o melhor goleiro, melhor jogador, tá? Melhor jogador da Libertadores da América, goleiro do River Plate. Grêmio se desfalcado possivelmente do Everton para o primeiro jogo, né? Vai ser muito difícil para o Grêmio enfrentar o River. E do outro lado, Palmeiras e Boca. Já se enfrentaram. O Palmeiras passou pelo ganho do Boca na primeira fase. O Boca perdeu para o Racing no Campeonato Argentino, pessoal. Torcida palmeirense não entra nessa, não. Semifinal de Libertadores. Boca Júnior. Esquece Campeonato Argentino, esquece primeira fase de Libertadores. Se o Palmeiras não suar sangue verde, não vai ganhar do forte e tradicional Boca Juniors. Eu vou apostar no River para essa Libertadores, na minha opinião, River campeão da Libertadores. E vocês? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bacana estar aqui de novo com vocês. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de poder participar desse canal. Não é só futebol, tá bom? Segundo turno das eleições é para falar. Segundo turno eu aposto no Flamengo. Tá bom? Um abraço para vocês e muito obrigado pela companhia.